Boa noite, novamente. Que bom estar aqui, né? Que bom estar na casa de Deus. Que bom estarmos juntos. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua presença aqui, Pai. Obrigado, porque desde quando entramos, pudemos sentir, ouvir o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Que nesse momento do compartilhar da palavra não seja diferente, que aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós possamos compartilhar com nossos irmãos, Pai. E que nós, como igreja, possamos avançar na Tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos compartilhar hoje o texto de Romanos 8. Se você tem aí a tua Bíblia e você quer acompanhar a palavra de Deus, pode abrir ou ligar o seu celular aí. E enquanto você abre, o tema que nós escolhemos para compartilhar, né, e para tentar exemplificar ou traduzir aquilo que tem na nossa mente em relação à palavra de Deus, é a palavra ou a expressão avance. O que significa avançar? Siga em frente, transponha, passe da arrebentação, vá em frente. Não pare. E o texto de Romanos 8, ele trouxe muitas aplicações para a nossa vida. E 4 das aplicações nós queremos compartilhar hoje. E a ideia é que a gente tenha isso em nossa mente, que nós precisamos avançar e que nada pode nos separar do amor de Deus. E que nada pode separar-nos do propósito, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Irmãos, então vamos abrir Romanos 1-4, o nosso primeiro ponto. Não há condenação. Acharam aí? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse primeiro versículo, não há condenação, é um versículo muito importante, é um versículo muito chave para a nossa vida cristã. Mas antes de falar dele, eu queria voltar aqui no versículo 2, e a gente explicar um pouquinho o que é. Ele está falando que Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Alguém lembra o que era a lei do pecado e da morte? Nós já nascemos em pecado, todos pecaram, não existe um justo na terra, não existe um justo. Então, a maneira que Deus teve para nos salvar foi enviar o seu Filho, e ele veio em carne, é o que ele fala aqui, ó, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Quando ele fala que a lei foi incapaz de fazer da nossa salvação, por quê? Não adianta, qualquer coisa que a gente vier a fazer, se a gente andar correto, andar segundo as leis, buscar não pecar, buscar fazer o bem, buscar ajudar outras pessoas, nada disso tem o poder de satisfazer a necessidade da lei. É uma coisa boa, você vai estar andando num bom caminho, vai estar seguindo a lei de Deus, mas nada disso tem o poder de te salvar. A única coisa que teve o poder de salvar
foi a expiação dos nossos pecados por Cristo. Isso é muito importante porque, muitas vezes, quando a gente peca, a gente acha, eu não sou digno. Hoje eu não vou para a igreja, eu pequei essa semana. Eu estou brigado com a minha família, estou brigado com a minha esposa, eu vou lá ser um hipócrita, fingir que está tudo bem. E aí, você vai caminhando para trás. A gente tem a ação do inimigo também, que é o acusador, que ele acusa a gente mesmo, e aí você se sente incapaz, eu não sou justo. Mas o principal ponto daqui, que eu quero que vocês entendam, é que você não é justo mesmo, você está em pecado. Ninguém é justo. Todo mundo, quando Deus olha para a gente, antes da gente se entregar para Cristo, Ele só vê uma imensidão de pecados. A partir do momento que Ele entrega, que Ele fala aqui, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus foi condenado na carne. Você deveria morrer, você deveria ser condenado na carne, foi Jesus que foi condenado. Então, hoje, a gente volta para o primeiro versículo. Quando a gente fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque Jesus já pagou todos os pecados. Ele já pagou. Quando Deus olha para você, tem Jesus que é o seu advogado, e Jesus fala, esse aqui não é condenado. Eu tenho aqui, eu tenho o recibo. Eu tenho a prova de que ele não é condenado. É o meu sangue, eu me entreguei por ele. Então, você não é condenado. Não é porque a gente pecou, a gente tropeçou. Muitas vezes a gente tropeça na nossa caminhada. A gente não quer pecar, a gente sabe que aquilo é errado, mas você tropeça. Porque a gente vai viver sempre assim. No próximo ponto a gente vai falar um pouco mais, mas a gente vai viver nessa luta, carne, espírito, lutando contra o pecado. Algumas vezes a gente vai cair, a gente tem que buscar levantar, mas o principal ponto aqui de que não há condenação é que, se você pecar, você tem que saber que não há condenação mais para você. Jesus já pagou todo o preço. Então, em vez de você desanimar, de você parar de buscar Deus, se achar indigno, você tem que pensar, não, eu tenho Deus, Jesus já pagou todo o preço, hoje eu tenho forças, vou ter força em Cristo, no Espírito Santo, e Ele vai me perdoar. Você já tem a certeza de que quando você realmente quer abandonar o pecado, você pede perdão, você está lá nos pés da cruz e fala, Deus, me perdoa, eu sei que eu te magoei, eu sei que o que eu fiz era muito errado, eu estou muito triste por isso, por ter te magoado, mas você tem que ter certeza que não é isso que vai te tirar a sua salvação, não é isso que vai te afastar de Deus. Você tem que ter a certeza de que você pode pedir perdão e continuar essa caminhada de onde você parou. Você não tem que regredir, parar de ler, eu não vou orar mais, não adianta, eu não sou digno, Deus não está ouvindo mais a minha oração. Ele está ouvindo sim. Se você pedir perdão, se entregar de verdade, Deus vai restaurar tudo na sua vida, porque a condenação já foi. Amém? Bom, então, o primeiro entendimento que nós temos que ter no avançar, em tudo isso que a gente quer compartilhar, e que eu posso dizer que é um pensamento estrutural porque é a base de tudo, para a gente ir para o próximo ponto, que é entender que nós não estamos mais embaixo dessa condenação. Já foi pago, o preço por Jesus Cristo já foi pago. Então, aqueles que estão em Jesus Cristo não têm mais condenação, somos livres dessa condenação. Agora, como é que nós vivemos e vencemos o pecado que está à porta? Porque, embora o preço tenha sido pago por Jesus Cristo na cruz, nós ainda temos a questão do pecado, nós ainda temos que vencer muitas artimanhas do inimigo que luta contra nossas vidas. Para quê? Para que não entendamos a palavra de Deus, para que não prossigamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí eu quero convidar você a ler Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 9, que é a sequência do versículo 1 ao 4. Se você quiser acompanhar aqui na tela. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito vive, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
Vamos dar uma paradinha aqui? Tem uma palavra aqui que é fundamental para o que a gente vai conversar. A mente. Olha lá, vou até repetir para vocês. Vamos repetir esse versículo? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, vive tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse texto ele é desafiador, tem muitas lições aqui, mas eu quero enfatizar algumas coisas. Primeiro, pensando sobre as questões da mente. E aí, eu vejo que aqui a gente tem um ensinamento de como nós podemos vencer o pecado. Quem aqui quer vencer o pecado? Quem aqui tem um pecado para vencer? Acredito que não sou apenas eu. Todos nós temos esse desafio. E como que nós vencemos o pecado? A palavra aqui, nesses versículos, coloca algo extremamente importante para nós. A nossa mente. Pense na palavra de Deus. Viva o Espírito. Pense no Espírito. Não coloque o foco no pecado. Não coloque a sua mente debaixo daquilo que a tua carne deseja. Traga à sua mente aquilo que é do Espírito. Quanto mais nós trazermos à mente aquilo que é do Espírito, mais força teremos para vencer o pecado. Muitos de nós já ouvimos dizer que tudo começa na cabeça. Tudo começa na mente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? Temos várias questões na psicologia que falam sobre o nosso comportamento. A mente começa na mente, depois vem os sentimentos e depois vem o comportamento. Quer mudar um comportamento? Mude a forma de pensar. Não é verdade? Estou aqui tentando ver a confirmação se é isso mesmo. Mas isso, a gente pode pensar, poxa, mas é bem verdade, e acredito que deve ter muitos livros falando sobre isso. Gente, a palavra de Deus já está dizendo que é na mente. A nossa luta é travada na mente. Se você pensar nas coisas do Espírito, se encher do Espírito, nós teremos como vencer o pecado, porque tudo começa na mente. Esse texto, ele traz duas questões importantes, e eu vejo aqui que algumas traduções, eles colocam pessoas que se inclinam para a carne e pessoas que se inclinam para o Espírito. E aqui, eu vejo que o texto, ele categoriza em duas pessoas, em dois tipos de pessoas. Não tem uma terceira pessoa. Nada é relativo aqui. Hoje se fala muito sobre o que é relativo. Depende do referencial. Não, aqui não. Aqui o texto está dizendo que temos duas categorias. A pessoa sem o espírito que se inclina à carne e a pessoa com o espírito que se inclina às coisas do espírito. A pessoa que se inclina à carne, a consequência é o pecado e a morte. Duas situações que estão uma do lado da outra. Não tem como falarmos de pecado sem falar em morte. Morte de tudo. A consequência do pecado é a morte. Muitas vezes a gente fica um pouco que passivo sobre essas questões, brincando com essas questões do pecado,
Não porque queremos, mas muitas vezes porque na sociedade em que vivemos, nos relacionamentos que temos, o pecado não é discutido. Sabe por quê? Porque muitas vezes é a forma como nós pensamos. E hoje nós somos desafiados a pensar, existe uma heterogeneidade de pensamentos e etc. Sim, existe. Mas a palavra de Deus é uma só. Existe a minha opinião, existe a sua opinião, existe a palavra de Deus. E na palavra de Deus nada é relativo. E aqui a palavra de Deus diz que temos duas categorias. A pessoa sem o Espírito de Deus. E a pessoa que está sob a ação do Espírito de Deus. Quem é essa pessoa que não está sob a ação do Espírito de Deus? Que natureza é essa? Que natureza carnal é essa? É a nossa natureza. Nós somos concebidos embaixo do pecado. Cleiton acabou de falar que não temos mais nenhuma condenação porque estamos em Cristo Jesus, amém? Mas a nossa natureza é pecaminosa. Se não é o Espírito Santo de nós, em nós, não temos vida, não temos paz, não temos nada. Então, toda ação de regeneração na nossa vida vem do Espírito de Deus. E quando dissemos que temos duas categorias de pessoas, é para a gente pensar que o Espírito Santo de Deus é quem nos auxilia com a luta com o pecado. E a palavra aqui diz, se pensarmos no Espírito, se trouxermos ao nosso pensamento as coisas do Espírito, tem outros textos que confirmam essa palavra, podemos sim vencer o pecado. Não é pela minha opinião, não é pela sua opinião, mas é daquilo que nos enchemos do Espírito de Deus em relação à nossa mente. Leia a palavra de Deus, ore, medite na palavra de Deus, louve a Deus, encha-se do Espírito Santo, e é Ele que vai fazer a obra que é necessária na tua vida e na minha vida. Então, o pecado, ele existe. Devemos que lutar contra o pecado? Devemos. Mas quem faz todo esse trabalho é o Espírito de Deus. E é por isso que a nossa mente tem que ser trabalhada no Espírito de Deus. Amém? Pessoal, abre agora então em Romanos 8, 10, 14. O nosso ponto agora é mortificar a carne. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui no versículo 11, quando a gente fala que seremos ressuscitados dentre os mortos, os nossos corpos mortais, o que ele está falando aqui? A gente vai ficar nessa eterna luta da carne contra o pecado, até o dia que Jesus vier ressuscitar a gente, quando ele vier buscar a gente, buscar todos os que estão salvos, aí sim nós teremos um novo corpo. Da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar a gente. Agora, até lá, a gente vai ter essa guerra aí que a Silmara está falando. Para sempre. E esse versículo aqui fala que a gente tem que mortificar a carne. Nós não somos mais escravos. Nós não temos mais dívida com a carne.
Jesus já pagou essa dívida, então nós temos força no espírito, como a Silmara falou, nós temos essa força de lutar contra o espírito. E aí, voltando naquele primeiro ponto, bem no início, nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo. Aí você pode pensar, que foi uma dúvida que eu fiquei quando eu li todo esse texto. Eu falei, mas se não há condenação, então a pessoa que vive no pecado também não está condenada, né? Está tudo certo, né? Mas não, pessoal, o que acontece é o seguinte, quando você aceita Cristo, você é uma pessoa regenerada, você aceita, você se arrepende dos seus pecados, e aí toda vez que você peca, aquele pecado, você odeia o pecado, aquilo lá não faz parte mais de você. Então, vocês concordam comigo que uma pessoa que peca de qualquer jeito, vive uma vida de qualquer jeito, não está nem aí para nada, peca de qualquer jeito, até vai na igreja, faz alguma coisa de religião, mas a vida dela é um mar de pecados. Essa pessoa simplesmente não se converteu, ela não se entregou para Cristo. Não tem como viver você deliberadamente pecando se você já se entregou para Cristo. Então, se tiver alguém pecando dessa maneira, você tem que voltar para trás, bem lá no início, e falar, Deus, Jesus, eu preciso me arrepender, eu preciso me entregar, eu preciso de Ti. Me salva, eu preciso da Sua salvação, que eu estou vivendo uma vida de religiosidade. Agora, se você já se entregou para Cristo, você vive de acordo com o Espírito, você até pode pecar, mas você não vive uma vida de pecado. Você não é mais escravo da carne. E nós passamos a odiar o pecado. Quem vive em Cristo odeia o pecado. Então, nós como cristãos, a gente não pode ter aquele pecado, vou manter controladinho aqui perto de mim, mas está tudo bem. Não é assim, a gente tem que fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Eu lembro muito da história de José, lá que ele sai correndo quando a mulher tenta seduzir ele, que ele foge do pecado, ele não quer nem saber. Ele sai correndo, porque ele não quer ficar próximo do pecado. A gente não tem força, a gente vai ficar nessa briga, nessa luta, mas o Espírito de Deus vai nos dar força. Mas é o nosso papel, a Silmara já falou da nossa mente, o nosso papel é lutar. A gente está numa guerra contra o pecado. Até que Jesus volte, nós estamos numa guerra contra o pecado. Mas aquilo que eu falei bem no início é muito importante, porque nós estamos numa guerra mas nós não temos mais a condenação. Temos sempre que lembrar disso. Não temos, nós estamos lutando contra o pecado, mas quando cairmos, nós temos Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então, temos que andar assim. Não podemos voltar atrás, voltar para o passado, voltar para a nossa vida antiga, porque a gente tropeçou. Nós tropeçaremos, a gente vai estar nessa guerra, nessa briga, a gente vai matando dia a dia o nosso pecado, até que chegar um dia que aquele pecado que era quase impossível, hoje a gente já vai dominar ele, mas sempre mantendo ele distante, mas sabendo que a gente não precisa mais se sentir condenado. E outra coisa também, lendo esse texto, eu dei uma pesquisada, eu vi uma alegoria que eu achei muito interessante, que quando a gente estava na lei, você lembra daquela história da mulher adúltera? Na lei, ela foi adulterou, Jesus não deixou apedrejá-la, né? Mas a lei da época ela adulterou, todo mundo ficou sabendo qual que é a sentença dela, morrer apedrejada. Hoje nós não estamos sob esse jugo da lei. Então essa mesma mulher, ela fez coisas erradas lá com o marido dela, traiu o marido dela. O que vai acontecer? Ela vai na rua, vai ser apedrejada? Não, né? A condenação dela não é mais legal. Mas vocês acreditam que o marido dela não ia se ferir? Ela não ia destruir o casamento dela, acabar com a família dela? Ela não vai ser condenada legalmente, não vai ser apedrejada mais. Então, o nosso relacionamento com Deus é bem parecido com isso. Por exemplo, quando a gente peca, Deus não vai automaticamente jogar, você vai para o inferno agora, se morrer agora... Sei lá, eu briguei com o Ricardo aqui. O Ricardo está me devendo dinheiro e não me pagou. É brincadeira, pessoal. Aí eu briguei com ele, tem? Não tem. Aí eu saio daqui com raiva e peco.
Briguei com o pessoal da igreja. Aí eu saio na rua aqui com o maior medo. Pô, se eu for atropelado agora, já era, né? Eu vou pro inferno. Então, muitas vezes a gente pensa isso mesmo. Eu estou em pecado, aí, pô, agora eu não estou mais salvo. Não é assim. Só que, voltando para Deus, a gente não vai ser mais... não vai para o inferno automaticamente, não vai ser punido por Deus, mas a gente está ferindo quem a gente mais ama. Aquele que nos salvou, você está lá deliberadamente ferindo ele. Aquela imagem, eu penso na imagem de você estar esfaqueando Jesus novamente, porque pelo seu pecado. Então a gente não vai pecar deliberadamente, vai falar, poxa, Jesus, me perdoa, pequei novamente, eu não quero, me ajuda, Espírito Santo, esteja comigo, não me deixe pecar mais. E é essa luta para sempre. Mas a gente sempre entendendo que, se você estiver disposto a caminhar, a mortificar o seu pecado, o Espírito Santo está com você, ele vai te ajudar. Você não vai ficar sozinho. Você não precisa abandonar tudo e dizer, eu não presto para nada, vou para o inferno, Deus não vai me perdoar nunca, isso aqui que eu fiz. Não é assim. Jesus já pagou todo o preço, mas a gente tem que caminhar, porque é assim que a gente consegue santificação. Quanto mais a gente caminha no Espírito, mais a gente se santifica, mais fácil fica para a gente lutar contra o pecado. Quando você está alimentando a sua carne, pecar é muito fácil, porque está muito forte, você não tem força. Agora, quanto mais você busca Deus, mais você está próximo de Deus, o pecado vai ser um pouco mais fácil. Nunca vai ser fácil, mas ele vai ser um pouco mais fácil. E a Bíblia fala, né, que não há tentação tão forte que Deus não te dá uma saída. Deus vai te dar a saída. Se você estiver em Cristo, estiver no Espírito, Ele vai te dar a saída. Amém? Dessa forma, gente, então é guerra declarada contra o pecado. Amém. É guerra declarada, gente. Porque o pecado não faz parte mais da nossa vida. Por quê? Porque queremos estar com o nosso Pai. Queremos nos relacionar com Ele. Quanto mais tempo a gente fica com Ele, mais a gente se entrega a Ele, mais a gente vê o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Para que voltar atrás? Lembra? Antes de você conhecer a Cristo, como era a tua vida? Lembra disso que nós estamos falando. Agora, uma questão muito importante: o pecado não pode travar o seu relacionamento com Deus. Lembre, não há mais condenação. Mas o pecado, ele pode ferir o nosso relacionamento com Deus. E é isso que o Cleiton está colocando para nós. Sem santidade não podemos ver a Deus. Nós não queremos pecar contra o nosso Pai, porque nós amamos o nosso Pai e tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E por isso que o pecado fere a nossa relação com Ele. E por isso que é guerra declarada contra o pecado. Amém? Vamos então para o último ponto. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 8, do 14 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, essa parte aqui, esses 3 versículos, eles são maravilhosos, porque ele mostra muito daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero enfatizar aqui com vocês essa primeira parte do versículo que fala que nós não temos mais o espírito do medo. Dá para entender o que isso significa? Põe de novo, por favor, no 14. No 14.
Desculpa. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer. Em algumas traduções diz, vocês não receberam o espírito do medo. Então, isso significa que, se a gente não recebeu o espírito do medo, o que é o contrário do medo, gente? Coragem. Então, o Espírito de Deus, ele nos traz a coragem. Coragem para quê? Coragem para avançar. Coragem para avançar e entender que não há mais condenação para nós. Coragem para avançar e entender que é através da nossa mente que nós somos, que nós entendemos e recebemos da regeneração do Senhor. E que o Espírito trabalha em nossa vida e que regenera o nosso ser. Lembra que eu te falei da estrutura? Da condenação. Entendi, não tenho mais a condenação porque eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo para a minha vida. Primeiro passo, entendi. O segundo passo, vou lutar contra o pecado na minha mente. Terceiro passo, guerra declarada contra o pecado. Vou mortificar esse pecado, pensando nas coisas que vêm do alto, buscando o Espírito Santo. Quarto passo, não tenha medo, porque o Espírito de Deus não nos traz medo, nos traz a coragem, nos traz a audácia. Audácia do quê? De entender que eu fui realmente regenerada. Muitas vezes o inimigo vai falar para você que você não foi nada disso aí não. Que sua vida não mudou nada disso não. Que você é a mesma pessoa de sempre, que isso aí é bobagem. Não, gente. O Espírito de Deus testifica no nosso íntimo que somos filhos de Deus. E quando o inimigo vier falar para nós que nós não somos essa Coca-Cola toda, não, que nós não somos herdeiros, não, o que nós devemos dizer? Não há mais condenação para Silmara. Jesus Cristo pagou a minha dívida. Ele pagou, eu estou livre. É isso que é o Evangelho. Não é ser uma boa pessoa. A gente pode ter, o homem natural, ele pode ser uma boa pessoa. O homem natural que se inclina para a carne, ele pode ter novas atitudes, boas atitudes. Mas isso não significa que a gente está fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu me submeto à vontade do Pai. Não tenho mais essa condenação. E eu vou avançando e mortificando o pecado e buscando a Deus e a cada dia mais me relacionando com Deus. E tudo aquilo que o Jesus quer mudar na minha vida, Ele vai mudando. Vai mudando, é através da palavra, é através da oração, e vai mudando. O pecado veio, vou desistir? Vou deixar de me relacionar com Deus? Não, é isso que você tem que entender. Não estamos mais condenados. O pecado não trava o nosso relacionamento com Deus a ponto de perdermos aquilo que conquistamos. Mas eu vou mortificar o pecado, porque eu quero estar com o Cristo. Deus é santo e nós precisamos buscar essa santidade. Por isso que não podemos brincar com o pecado, porque queremos estar junto a Deus. O próprio Espírito diz aqui, o versículo 16, que Ele testifica no nosso coração, no nosso íntimo, que somos o quê? Filhos. Não podemos esquecer essa verdade. Não podemos deixar as nossas emoções, muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, nos roubar essa verdade. Porque muitas vezes vem a doença, vem a luta, vem a dificuldade, e aquele monte de sentimento que é despertado dentro da gente, às vezes faz a gente duvidar da nossa identidade em Cristo. O versículo 14 e 15 diz para nós: nós não temos o espírito de covardia, de temor. Muito pelo contrário, nós temos o Espírito Santo. O Espírito que nos encoraja a avançar, a prosseguir. Então, o nosso desejo aqui em compartilhar essa palavra é que você saia daqui dessa noite
renovado pela palavra do Senhor, que você lembre que não há mais condenação. Não permita que o pecado venha atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Pense nas coisas do alto, do Espírito Santo. É isso que faz com que vençamos o pecado. Tenha coragem. Nós somos herdeiros. Esse é o Espírito de Deus, que Deus nos deu, de coragem. Vamos avançar, vamos prosseguir. Nada de parar, nada de ficar encostado do lado. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada que aconteça que a gente perca o entendimento da palavra de Deus e da testificação do Espírito Santo dentro de nós. Avancemos. Amém? Amém. Peço que você se levante. Peço que você feche os seus olhos nesse momento. E peço que você coloque diante de Deus a sua vida. Se você ainda não entende o sacrifício de Jesus Cristo, peça a Deus agora que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Mostre para você o significado da morte de Jesus Cristo e como isso pode impactar o seu dia a dia, a sua vida. Se a sua dificuldade ainda é entender como vencer o pecado, peça para o Espírito Santo te ajudar na sua mente, a lutar na sua mente, a buscar o Espírito Santo. Se a sua dificuldade ainda está em mortificar o pecado, declare guerra a esse pecado. Peça para o Espírito Santo te ajudar. E se ainda o medo tiver no seu coração, lembre-se que o Espírito de Deus não te dá um espírito de covardia, mas de coragem. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra que falou tanto nos nossos corações nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor toque, Senhor, na vida de cada um aqui hoje, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha tocar realmente, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que a gente venha pôr em prática, Pai. Que a gente não seja refém do pecado, Pai. Que a gente fique parado, Senhor, nos nossos pecados, não consiga avançar, Senhor. Não conseguimos, Senhor, avançar, Senhor, em Ti, Senhor, conhecer mais de Ti, Senhor, chegar mais próximo, Senhor, ter maior santidade, Pai, mas que a gente possa, Senhor, a partir de hoje, Pai, ter certeza da nossa salvação, Senhor, certeza, Senhor, do que Tu fizeste por nós naquela cruz, Pai, que a gente tenha força, Pai, para que a gente tenha força na nossa mente, Pai, para que o inimigo não haja diretamente na nossa mente, Pai, mas que a gente tenha força no Seu Espírito, Pai, para lutar, Senhor, contra os maus pensamentos, Pai, para lutar contra a nossa carne, Senhor, para que a gente tenha força, Pai, para matar o nosso pecado, Pai, para que a gente tenha força, Pai, de abandonar, Senhor, cada dia, Senhor, o nosso pecado, Pai, para que a gente possa avançar no Seu reino, Pai, para que a gente possa, Senhor, parar de perder tanto tempo com nossos pecados, Senhor, com as nossas tristezas, Senhor, que a gente possa, Senhor, trabalhar no Seu reino, Pai, que a gente possa, Senhor, crescer cada dia mais, Senhor, ser um instrumento, Senhor, para abençoar outras pessoas, Senhor, levar o Seu evangelho para outras pessoas, Pai, que hoje, Senhor, essa palavra venha tocar nos nossos corações, Pai, para que a gente não venha ter mais medo, Pai, mas que a gente tenha coragem, Senhor, de prosseguir, Pai, coragem de crescer, Senhor, crescer em Ti, Pai, coragem, Senhor, de Te buscar mais, Senhor, de buscar o Seu Espírito, Pai, de ser renovado, Pai, venha no nosso meio, Pai, toca nos nossos corações, Pai, renova nossas vidas, Pai, renova, Senhor, nos ajude, Pai, contra os nossos pecados, Pai, e nos ajude, Senhor, a ter certeza, Senhor, da nossa salvação, Senhor, ter certeza que nós não temos mais condenação, Pai, mas que em Ti, Pai,
No Seu Espírito nós temos força para lutar contra o pecado, Pai. Força para abandonar o nosso pecado, Senhor. Força para crescer espiritualmente, Pai. Força para encher, Senhor, cada dia mais, Senhor, do Seu Espírito, Pai. Nos ajude, Pai, a enchermos mais, cada dia mais, Senhor, do Seu Espírito, Pai, e matar cada dia mais a nossa carne, Pai. Entrega a vida de todos que estão aqui nas Suas mãos, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de renovo, Senhor. Que o Senhor venha nos encher com o Seu Espírito, Pai. E que se cairmos, Pai, que o Senhor nos lembre, Pai, que não temos condenação, Pai, mas nós temos um Espírito Santo que nos dá força para caminhar, para levantar e para continuar, para abandonar o pecado e para continuar crescendo cada dia mais em Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém.